dar início, né, ao seminário, A.P. Thompson, 100 anos, um historiador para os nossos dias. Nós gostaríamos, antes de mais nada, de agradecer muito as convidadas e os convidados para estarem aqui nas mesas com vocês. Boa parte deles já estão aqui, né? Quando eu digo nós, sou eu, Marcelo Badaró, Marco Pestana, Paulo Terra e Kélia Miranda, que estará aqui com a gente à tarde, que organizamos, né, essa programação. A gente queria agradecer muito também as pessoas que se inscreveram e que estão aqui participando, né? A gente sabe que o momento é um momento em que ficamos numa semana que é o início das aulas, depois de uma greve de 2 meses, uma greve que foi muito importante para recolocar, né, a defesa da universidade pública no cenário, no horizonte do debate nacional, tanto pelas suas demandas, né, de recomposição das verbas de manutenção das universidades, quanto por suas demandas de valorização dos profissionais de educação. Então a gente já sabia, né, que o seminário está começando no momento em que as pessoas estão retornando, nem todo mundo que se inscreveu online vai estar presente o tempo todo, por isso mesmo a gente queria agradecer muito aos que estão aqui, as que estão aqui desde o início, né? E nós teremos uma programação com 2 mesas hoje, eu vou depois ali projetar a programação, mas 2 mesas hoje e uma palestra, né? Pela manhã, agora o Marco vai apresentar a primeira mesa, uma mesa à tarde e uma palestra de abertura com o professor Brian Palmer, que já está aqui conosco também, né? Amanhã será uma mesa pela manhã, uma mesa à tarde, e na quinta-feira nós teremos de novo 2 mesas, uma pela manhã, outra à tarde, e a palestra de encerramento, a conferência de encerramento com o professor Carlos Villares, que também já está aqui conosco, né? Então nós temos que agradecer também, né, a coordenação de apoio à pesquisa no Brasil, a CAPES, que apoia o ensino superior, já confundi CAPES com o CNPq, de apoio ao ensino superior no Brasil, a CAPES, que financiou os custos, né, mais pesados desse evento, e as participantes do Observatório da História da Classe Trabalhadora e do NIEP Marx, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo, que são as organizações, as associações, sei lá como dizer, que estão sediando o evento. Então, Paulo, não sei se quer completar com alguma coisa. Também agradecer a todas e todos, né? E também quero reforçar o agradecimento à Márcia, né, que está nos ajudando aqui com toda a logística, e também a gente tem a Marissa aqui na parte da gravação, né? Enfim, vamos ter mais alunos aqui também colaborando. Enfim, agradecer a todos e desejar um ótimo evento, né? Então, também, sem querer prolongar demais, reforçar os agradecimentos e a expectativa de que a gente tenha ótimos debates aí, né, nesses próximos dias, tratando das múltiplas facetas da obra, da trajetória do Thompson. Eu acho que a gente pode então passar, né, instalar a primeira mesa. Por acaso eu já estou aqui, então vou chamar primeiro o mediador, Marcelo, nosso companheiro de pesquisas também. Lucas podia ficar mais aqui para me dar uma força moral. Você chegando aqui, pessoal, bom dia. Adelaide, Marco. Vai começar a nossa primeira mesa. Gente, queria agradecer mais uma vez também. Me chamo Marcelo Ramos. Sou
defendi minha tese de doutorado aqui em 2022, né, no PPGH, e faço parte do Observatório da História da Classe Trabalhadora. E estou aqui responsável, honrosamente, de coordenar os trabalhos dessa nossa primeira mesa. Me sinto muito à vontade, né, com Adelaide, que inspirou muitos dos nossos trabalhos lá no Ceará, onde comecei minha formação, e Marco, que é colega aqui do Observatório. Vou fazer uma breve introdução de cada um e passar a palavra aqui para que eles possam começar a mesa e a gente poder depois fazer um breve debate, tá bom? O Marco é professor do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, onde também foi licenciado, bacharel, mestre, doutor, né, filho pródigo da casa, todas aqui, né, na área da História, vencedor da quarta edição do Prêmio de Pesquisa Memórias Reveladas. Quem quiser ter acesso ao material do Marco está ali à venda, é uma pesquisa muito prodigiosa sobre as favelas do Rio de Janeiro, né, que seleciona trabalhos relativos ao período da ditadura militar. O Marco também publicou, né, a centralidade da obra de Thompson na rediscussão do populismo, no caderno Caminhos da História, pela Universidade Severino Sombra, em 2011. Então, tudo a ver com o trabalho aqui do nosso evento. E Adelaide Maria Gonçalves Pereira, doutorada em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutorado na Universidade de Coimbra, e é professora da Universidade Federal do Ceará e também, né, orgulhosamente, líder do Plebeu Gabinete de Leitura, que a gente sabe que é uma das referências, né, uma das maiores coleções do mundo de manifesto comunista, que eu, particularmente, como pesquisador que iniciei minha carreira no Ceará, conheço muito bem. Adelaide também publicou o Thompson Panfletário Antifascista, né, pelo Plebeu Gabinete de Leitura em 2019, e organizou, junto com o Badaró e com o professor Frederico Castro Neves, em 2013, o evento Thompson História e Memória. Agradeço imensamente a vocês, e vamos lá começar o nosso debate. Pode começar com a gente? Pode. Então, bom dia de novo, né? Bom dia. A gente já falou uns 20 minutinhos. Assim, vamos faltar uns 5. E aviso aqui pelo caderno. Tá, obrigado. Então, bom dia de novo, né? Além da satisfação de ter ajudado, né, participar da organização do evento, é também uma grande satisfação estar compondo a mesa com a Adelaide, com o Marcelo. Não sou do Ceará como eles, mas voltei de Fortaleza ontem, então estava lá numa atividade, então estou trazendo também um pouco os bons ventos, né? Para essa primeira discussão, né, a contribuição que eu preparei tem um pouco a ver com a discussão sobre as referências teóricas do Thompson, né? Então, Thompson para muitos de nós, né, no campo da história, em outras disciplinas, uma referência teórica fundamental para a gente pensar, né, a nossa produção, as nossas formas de abordar o material histórico, mas ele também teve as suas referências, né? E acho que na forma como a obra do Thompson foi recebida no Brasil, em especial no campo da história, acho que parte dessas referências às vezes fica muito apagada, muito secundarizada, né? Então se reconhece, e aí seja nos estudos sobre escravidão, seja nos estudos sobre trabalho livre, enfim, entre várias áreas do campo historiográfico aqui, em que a obra do Thompson é uma referência, se reconhece o caráter inovador da abordagem dele, da forma de elaboração teórica, da metodologia de análise, mas pouco se fala, acho que, de algumas referências dele. Inclusive, muitas vezes ele é apresentado como se fosse alguém, do ponto de vista teórico, muito eclético ou absolutamente original, como se tivesse, né, descolado de outras tradições ou de algumas tradições, em especial da tradição marxista. Então, há leituras importantes do Thompson que descolam, afastam ele dessa tradição marxista, que na leitura que eu estou propondo é a tradição na qual ele se ancorou. Claro que não de forma dogmática, não de forma não problemática, sim de forma muito original,
mas ainda assim ancorado nessa tradição, né? Há também algumas leituras que falam que Thompson foi um marxista, mas ele foi abandonando, se afastou e em algum momento deixou de ser um marxista, né? Na introdução, um pequeno texto de introdução à miséria da teoria, que a Doris Thompson, companheira dele, né, companheira de vida, de militância, de historiografia, ela fala que no final da vida, de fato, ele deixou de se dizer marxista, por entender que havia muita ossificação, né, por parte daqueles que reivindicavam esse voto, mas que ele seguia se reivindicando como um materialista histórico, né? Então, um posicionamento de fundo político, mas que não refutava, que não abandonava aquela tradição teórica de pensamento e como chave de elaboração dos próprios problemas de pesquisa, né? E dentro dessa tradição marxista ou do materialismo histórico, como o Thompson preferia falar, acho que há um autor em específico que foi bastante relevante como interlocutor dele, né? Cuja obra ele se serviu para elaborar os posicionamentos dele, avançar as proposições teóricas dele, que é o Antônio Gramsci, né? Então, comunista italiano, nascido no final do século XIX e que morreu em decorrência de uma longa permanência nos cárceres fascistas, faleceu nos anos 30 e que deixou uma obra importante, né, em especial nos chamados Cadernos do Cárcere, mas cartas também e outras produções, artigos, etc. Então, um pouco que eu vou tentar discutir aqui é qual a importância, né, da obra do Thompson da obra do Gramsci para que o Thompson desenvolvesse a sua própria abordagem historiográfica, né? Acho que vale começar falando um pouco sobre a recepção da obra do Gramsci na Inglaterra. Então, como eu falei, o Gramsci ele morre nos anos 30 e 37, e a produção dele, né, os cadernos do cárcere, né, as notas que ele elaborou, as reflexões que ele elaborou durante os 10 anos em que esteve preso, só são publicadas, né, mesmo na Itália, no pós-Segunda Guerra, no final dos anos 1940, e a partir daí começa-se de fato a difundir uma obra mais propriamente teórica do Gramsci, que já era conhecido como um importante dirigente político, foi secretário-geral do Partido Comunista, foi deputado na Itália, mas a sua obra de fundo mais teórico só passa a ser difundida, né, a partir dessa publicação no final dos anos 40. E na Inglaterra ela vai começar a chegar, em termos de tradução, já mais para o final dos anos 50. Então tem uma edição de pequenos extratos dessa obra dos Cadernos do Cárcere, em 1957, que se chama The Modern Prince, né, o Moderno Príncipe, que é uma expressão que o Gramsci utilizava para se referir ao partido. Nos anos 60, então já quase 10 anos depois, em 65, é publicada uma seleção de cartas do cárcere, do Gramsci, e passados mais quase 10 anos, no início dos anos 70, é publicada uma seleção mais abrangente dos escritos do Gramsci, dos Cadernos do Cárcere, né? Então, nesse período, digamos, entre a segunda metade dos anos 50 e a primeira metade dos anos 70, um período de 15 anos, um pouco mais, tem essa primeira leva de edições da obra do Gramsci na Inglaterra, e a partir dessas edições é que se trava o contato. Então são edições ainda incompletas, não é a disponibilização do material completo que o Gramsci produziu, nem sequer de todas as edições que havia em italiano, mas são, digamos, algumas fontes importantes para esse primeiro contato, né? Havia, claro, também alguns intelectuais ou militantes que dominavam o idioma italiano, né, inglês, como é o caso do Eric Hobsbawm, que fala que começou a ler o Gramsci em italiano em 52, portanto antes ainda das edições em inglês. Então a obra do Gramsci vai ali, aos poucos, sendo difundida na Inglaterra, mas o próprio Hobsbawm é que vai dizer, do ponto de vista, né, do avanço qualitativo dessa recepção, ele vai estabelecer um marco, que é o ano de 1956, quando a gente tem o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética e o informe Khrushchev sobre o stalinismo, sobre os crimes, enfim, avaliando, reavaliando e publicizando vários aspectos, né, do período do Stalin como secretário-geral do partido, né, o período anterior. E esse 20º Congresso abre uma crise muito grande, não só no Partido da União Soviética, mas no conjunto dos partidos comunistas no mundo, levando a várias cisões, né? Inclusive na Inglaterra, o Partido Comunista inglês tem uma cisão em 56 e 57, há estimativas de que 1/3 dos membros do partido abandonam o partido, e a partir, né,
dessa revelação, dessa sistematização, dessa avaliação pelo relatório Khrushchev, se passa a discutir mais profundamente qual é o sentido histórico e político do stalinismo no interior do movimento comunista. E aqueles, né, que se afastam, que fazem a crítica das práticas, dos métodos, da abordagem stalinista, vão buscar outros fundamentos para se manterem organizados, para manterem a sua atividade militante. E isso, inclusive, né, ocorre na Inglaterra quando se dá o início da organização do que ficou conhecido como Nova Esquerda, um processo, né, de tentativa de reorganização da militância, da política socialista, em outros termos, né, críticos ao dogmatismo, ao mecanicismo e ao autoritarismo que caracterizaram o período do stalinismo. O Thompson teve uma participação importante nesse processo. Primeiro ele edita uma revista com um companheiro chamado John Saville, que é a New Reasoner. Essa revista funciona por acho, pouco mais de 2 anos. Depois ela se funde com uma outra revista, dá origem à New Left Review, que existe até hoje, né, uma revista importante do campo marxista. O Thompson está envolvido com outros, né, organizadores da Nova Esquerda na articulação de grupos de leitura, de núcleos de cultura em todo o país, né? Então é um esforço de fato de organização política. E para esse grupo que esteve envolvido com essa ruptura do Partido Comunista, que esteve envolvido com a organização da New Left, né, da Nova Esquerda, o Gramsci e, em especial, a leitura que se fazia da obra do Gramsci no Partido Comunista Italiano foi uma influência importante, né? Então a Dorothy Thompson fala sobre isso também, numa entrevista que está publicada no Cadernos do AEL, né, sobre como, no momento da ruptura, como o Partido Comunista Italiano, que estava apontando para uma outra configuração política, né, diferente daquela que o stalinismo tinha implementado na União Soviética, como o Partido Italiano era uma referência importante para aqueles que estavam rompendo com o Partido Comunista na Grã-Bretanha. O próprio Thompson escreve também sobre a influência do Gramsci, né? Na Miséria da Teoria, ele apresenta a obra do Gramsci tanto quanto um antídoto ao que ele chama de determinismo, mecanicismo, evolucionismo do stalinismo, quanto ele fala que a experiência do Partido Comunista Italiano indicava rumos interessantes que estavam sendo traçados dentro do movimento comunista internacional, né? Então, o contato do Thompson com o Gramsci, ele é fundamentalmente, nesse primeiro momento, um contato político, que tem a ver com esse esforço de ruptura com o Partido Comunista e de organização, produção de uma alternativa política na Nova Esquerda. Mas há uma hipótese importante, inclusive o Marcelo Badaró, no livro dele sobre o Thompson, reforça bastante essa hipótese, de que a gente não deve ler a trajetória do Thompson separando, cindindo as dimensões políticas da dimensão da produção acadêmica, intelectual, historiográfica, né? E acho que é uma hipótese importante para entender o conjunto da obra do Thompson, e acho que ela nos ajuda também para localizar essa influência e as leituras que o Thompson vai fazendo do Gramsci. Então eu queria fazer um pouco essa introdução mais longa e ressaltar que essa aproximação do Thompson ao pensamento do Gramsci, ela vem por esse viés político, com esse esforço de organização propriamente dito, para em seguida passar o que eu acho que talvez, né, mas acho que isso em alguma medida é razoavelmente conhecido, mas para passar para um ponto que eu acho que eu posso desenvolver um pouco mais e que eu vejo como menos analisado assim, né, na bibliografia sobre a obra do Thompson, que é a influência do Gramsci, das suas elaborações do Gramsci, não sobre o posicionamento político do Thompson, mas sobre a sua obra historiográfica, sua obra de análise. E aí eu separei, né, a proposta, né, é falar um pouco, brevemente, né, sobre 2 obras específicas que acho que são interessantes, porque são obras de momentos distintos da produção do Thompson, mas ambas que têm um sentido de síntese, né, ou seja, tem um objetivo de oferecer uma interpretação de longo fôlego sobre um período amplo da história inglesa. Então o primeiro é o ensaio Peculiaridades dos Ingleses, de 1965, que é pouco depois, né, 10 anos depois da ruptura com o Partido Comunista, quando a Nova Esquerda, o que ele caracterizava como primeira Nova Esquerda, né, que é o grupo, a geração dele, estava já num processo de declínio e estava ascendendo uma nova Esquerda, uma segunda Nova Esquerda, liderada, né, no caso da revista, né, que tinha sido um dos patrimônios da Nova Esquerda, a New Left Review, liderada pelo Perry Anderson, pelo Tom Naim,
e que o Thompson vai identificar diferenças políticas e historiográficas, né, articuladas em relação, digamos, à primeira nova esquerda e à segunda nova esquerda. Então esse texto, Peculiaridades Inglesas, ele está nesse momento um certo acerto de contas entre essas diferentes gerações da nova esquerda. O Thompson vai tentar deixar claro, né, fazendo uma interpretação de longo fôlego desde das revoluções inglesas do século XVII até a situação do movimento socialista, do movimento dos trabalhadores ingleses no século XX. Então são 100 páginas, né? Enfim, depende da edição, claro, mas é um ensaio longo em que ele faz uma síntese desse período do século XVII até o século XX e especialmente, como era também típico da produção do Thompson, uma síntese polêmica, né? Que ele está diretamente rebatendo e se reportando a argumentos de um interlocutor do qual ele discorda, em especial nesse caso o Perry Anderson e o Tom Naim. E tem um segundo trabalho que acho que é importante, que é um dos últimos trabalhos que ele publicou, Costumes em Comum, que foi publicado em 1991. É a reunião de um conjunto de ensaios nos quais ele vinha trabalhando desde os anos 70, mas esses ensaios são retrabalhados, alguns inclusive são fundidos, né, para dar origem a textos mais robustos, são retrabalhados. Tem uma introdução ali que ele escreve quando vai publicar, nos anos 90, tentando apontar qual é o sentido geral desse conjunto de ensaios. E aí são 8 capítulos, enfim, é um livro bem denso, e eu vou me reportar especificamente a essa introdução que ele escreve nos anos 90 para amarrar o volume, e ao primeiro ensaio, que é o... Não, esqueci o nome do ensaio, daqui a pouco eu me lembro, mas é um ensaio que ele apresenta também a problemática geral do volume, né, do conjunto de ensaios, e nesses dois textos, tanto na introdução quanto no primeiro ensaio, propriamente dito, a presença do Gramsci, há referências à obra do Gramsci, e acho que essas referências ajudam a gente a entender o caminho analítico, interpretativo que ele adota. Aí já é um texto, ainda assim, uma síntese, mas uma síntese mais voltada para o século XVIII. Né? Se no Peculiaridades dos Ingleses ele está olhando do 17 ao 20, no Costumes em Comum ele está mais restrito ao 18, porque ele inclusive entende que o final, a última década do século XVIII, quando passa depois para o século XIX, tem uma ruptura importante ali na configuração da sociedade inglesa. Então ele está preocupado em sintetizar essa sociedade do século XVIII, mas ainda assim é um período de longo fôlego. Está falando sobre um século, e que é um século relevante, também tem impacto, né, nessa trajetória histórica e nesse olhar geral que ele vai ter sobre a história inglesa. Né? Então, como eu falei, e acho que é relevante o fato de que sejam textos publicados com 25 anos, um pouco mais de intervalo entre si, né? Porque acho que a referência importante, ainda que sejam referências discretas, né? Não são tão explícitas como na maioria dos trabalhos do Thompson, essas referências teóricas não são muito explícitas, não são muito abertas, ele não vai desenvolver muito isso, a teoria dele é sempre desenvolvida como parte direta da interpretação, mas acho que o fato de o mesmo autor aparecer com importância em obras separadas por 2 décadas e meia indica a importância desse autor, ou seja, não é algo casual, não é algo que aparece porque naquele momento específico ele cruzou com aquilo, mas é uma interlocução que vai acompanhando a obra do Thompson ao longo de um amplo período. Né? Então, por isso também acho que é relevante a gente ter em mente, né, essas 2 obras e entender um pouco como que elas dialogam. Né? Então, como eu falei sobre Peculiaridades dos Ingleses, ele está discutindo com o Perry Anderson, com o Tom Naim, com essa segunda geração da nova esquerda, que era muito tributária do marxismo estruturalista do Althusser, filósofo francês. Então ele está também indiretamente dialogando com o Althusser, mas de modo geral com a abordagem do marxismo estruturalista. E ele está preocupado em mostrar o seguinte, mostrar que a história inglesa, embora ela não se encaixe naquilo que algumas leituras marxistas erigiram como um modelo de revolução burguesa, que seria o caso francês, né? Nem por isso a história inglesa deveria ser lida como uma história lacunar, como se algo estivesse faltando ali para alcançar algum ideal. Pelo contrário, o que ele vai propor é ler a história inglesa nos seus próprios termos e entender como, e aí não à toa esse título, Peculiaridades dos Ingleses, mas entender como que essas peculiaridades construíram uma revolução burguesa específica, né, com sua própria característica e quais as consequências que essa revolução burguesa específica teve para o desenvolvimento da sociedade inglesa e, consequentemente, também para o desenvolvimento da classe trabalhadora inglesa. Né? Então, essa é a discussão geral que ele faz, né? Tentando mostrar como a Revolução Inglesa não é uma revolução que tem um único momento de grande choque
em que se resolve, né, de forma mais dramática a oposição entre a burguesia e a aristocracia, mas como tem vários momentos de choque, 1640, 1688, mas que mesmo com esses choques também, a aristocracia não é, digamos, inteiramente derrotada por uma burguesia urbana, pelo contrário, ele vai argumentar numa linha que depois vários outros autores também argumentam, né, contemporâneos a ele, e é uma linha forte ainda hoje, né, de que na Inglaterra a burguesia ela se origina a partir do campo e não a partir do ambiente urbano, né? Ou seja, as relações sociais também de produção capitalista vão se estruturando no ambiente urbano, no espaço rural, e não só a partir do espaço urbano, ou não prioritariamente a partir do espaço urbano. Então essa é a grande peculiaridade que ele enxerga, né? E ele vai, né, se contrapor a um argumento específico, né? Nesse texto, para que ele vai mobilizar o Gramsci? Né? Então acho que assim, essa discussão de uma peculiaridade histórica nacional, ela já ecoa muito, quem conhece a obra do Gramsci, né? Em especial a discussão dele sobre a ideia de revolução passiva, sobre ressurgimento, a trajetória histórica da unificação italiana, que o Gramsci também analisa fazendo esse contraponto com a trajetória francesa, com a Revolução Burguesa na França. Então, digamos, nesse aspecto metodológico bem geral, tem uma ressonância importante, mas ele vai trazer o Gramsci mais diretamente nesse texto, para discutir aí um ponto mais específico, né? Então, o argumento do Perry Anderson e do Tom Naim é que essa revolução burguesa, que seria, digamos, incompleta na Inglaterra, teria gerado uma burguesia com uma ideologia empirista, pouco afeita a discussões e elaborações teóricas, e isso teria, digamos, contaminado a formação da classe trabalhadora inglesa, que teria reproduzido essas características de ser uma classe com uma mentalidade muito empirista, imediatista, insular, pouco ligada à dimensão internacional, ou seja, muito ensimesmada, voltada para a sociedade inglesa, e uma classe trabalhadora que seria, e aí o Perry Anderson vai retomar diretamente a elaboração do Gramsci, quer dizer, uma classe trabalhadora que desenvolveu uma consciência econômico-corporativa, ou seja, uma classe trabalhadora que luta em busca, né, em defesa, para conquistar pequenos avanços dentro da ordem posta, daquela determinada configuração social, mas que não teria desenvolvido uma consciência hegemônica, um projeto hegemônico, ou seja, um projeto de estabelecimento de uma nova direção social no interior daquela sociedade, de reorganização da sociedade em novos termos. Então essa é a proposição do Perry Anderson. Ele vai dizer, é uma classe, e para o Perry Anderson ele vai dizer, faltou o marxismo. O marxismo, né? Essa classe trabalhadora inglesa empirista, pouco afeita à teoria, não se apropriou do marxismo, e a apropriação do marxismo teria possibilitado que essa classe desenvolvesse um projeto hegemônico, um projeto próprio de sociedade, de poder, né? E o Thompson vai dizer, né, a primeira objeção que ele vai fazer é a própria forma pela qual o Perry Anderson lê o Gramsci. Então, o que o Thompson vai dizer, olha, o Perry Anderson, ele fala como se existissem classes hegemônicas e classes econômico-corporativas. Mas a verdade é que sempre que há uma dominação, a tendência é que aquele que não é o dominante seja prisioneiro de demandas mais imediatas, né? É difícil para aqueles que estão em condição de subordinação produzirem uma autonomia maior, etc., né? E além disso, talvez mais importante, o que o Thompson vai dizer o Perry Anderson ele estabelece uma linha, como se fosse possível colocar classes hegemônicas de um lado e classes econômico-corporativas do outro. Então, e diferenciar isso quase como um experimento científico, né? Uma lupa, aqui tem, aqui não tem, né? E o que o Thompson vai dizer o Gramsci ele não analisa classes hegemônicas. O Gramsci analisa a hegemonia de uma classe. Então, ele vai tirar essa ideia de que a hegemonia é o atributo de uma classe para caracterizar a hegemonia como uma relação. A hegemonia é uma relação que se constrói entre classes, na qual uma classe é hegemônica e outras são subalternas. Mas não é porque uma classe é, na sua natureza, hegemônica, é porque naquela relação ela se constrói como hegemônica. E aí ele vai dizer, bom, no caso da história inglesa, né, de fato a burguesia conseguiu afirmar a sua hegemonia a maior parte do tempo sobre a classe trabalhadora, mas isso não significa que a classe trabalhadora não tenha se organizado, se articulado para desafiar em vários momentos essa hegemonia. Ele vai falar em alguns momentos históricos, inclusive, esse desafio ele fica mais forte, fica mais visível, ele ganha dimensão, ganha envergadura, se polariza a sociedade, e outros não, que inclusive como eu falei, da natureza das classes subalternas, que na maior parte do tempo elas fiquem dominadas, fiquem mais
né, com mais dificuldade de se expressar coletivamente de forma mais pujante, né? Então, nessa primeira leitura, né, eu queria reter um pouco essa ideia de que o Thompson vai trabalhar o Gramsci para dizer que as relações de classe são um elemento central quando a gente vai fazer análise histórica e não atributos específicos, inerentes de classes, né? E acho que isso é o que ele vai trazer, para isso que ele vai mobilizar o Gramsci nessa primeira discussão, né? E aí seria dizendo, claro, essa relação de hegemonia, subalternidade, subordinação, ela vai se resolver no curso das relações das lutas sociais, nas quais, né, a economia e a cultura são aspectos indissociáveis. Então também é um elemento importante que ele vai trazer, que também, em certo sentido, reverbera bastante preocupações do Gramsci, para quem a cultura é um elemento fundamental para pensar a hegemonia, para pensar as relações de classe, mas não uma cultura isolada, separada ou capaz de explicar por si só a dinâmica social, uma cultura desde que compreendida, enraizada, né, nas relações sociais, nos processos econômicos e políticos. Bom, então essa é a leitura que ele faz do Gramsci, né, para isso que ele vai se remeter ao Gramsci no debate do Peculiaridades dos Ingleses. No Costumes em Comum, 25 anos depois, eu já vejo como o Gramsci sendo não uma referência importante, como é no Peculiaridades, para discutir um aspecto mais especificamente, né, do debate lá com o Perry Anderson. No Costumes em Comum, eu defendo a hipótese que o Gramsci é a principal referência e que a hipótese de leitura que ele faz sobre o século XVIII, ela é tributária da compreensão, da leitura que ele, Thompson, fazia do Gramsci. Então o que ele vai dizer? Bom, a historiografia tradicional inglesa sobre o século XVIII apresentava o século XVIII como um momento de consenso, né? Então, no século XVII tem as revoluções, portanto o período atribulado. No final do século XVIII, na passagem para o XIX, tem o impacto da Revolução Francesa e aí outro período atribulado, né? Novos levantes. No século XIX, o cartismo, a organização da moderna classe trabalhadora. Mas a historiografia tradicional inglesa diz que não, o século XVIII é o momento do consenso, é a paz social. Ele vai falar, algumas interpretações chegam a falar de uma sociedade de uma classe só, como se houvesse essa harmonia. E que o que o Thompson vai propor nos ensaios do Costumes em Comum é rebater essa visão sobre a Inglaterra no século XVIII, pois não se trata de uma sociedade do consenso, e muito menos uma sociedade do consenso nesse sentido, né, uma sociedade de paz social, nem muito menos uma sociedade de uma classe só. Então ele vai propor ler o século XVIII inglês a partir do que ele chama de uma relação contida num campo de força entre dois polos. O polo da gentry, esses proprietários rurais que vão, digamos, introduzindo relações capitalistas nas suas terras, arrendando as terras para arrendatários capitalistas. Então a gentry, na leitura dele, inclusive, é a classe que é vencedora das relações vitoriosas nas revoluções inglesas do século XVII, a principal classe dominante. Então, de um lado a gentry e do outro lado o que ele chama de multidão, né? E aí ele faz uma associação entre a sociedade romana, patrícios e plebeus. Essa multidão, ele vai mostrar uma multidão bastante multifacetada, né? Que junta pequenos trabalhadores independentes, mas também alguns trabalhadores assalariados no campo que eu digo, né, em tarefas agrícolas, mas também já em tarefas mais manufatureiras. Então é um grande campo de classes subalternas, né? E o que ele vai argumentar é que a dinâmica política do século XVIII oscila, né? As conjunturas políticas e a dinâmica daquela sociedade, ela vai se desenrolando no interior do campo de força que se estabelece entre esse polo da gentry e o polo da multidão. E aí essa ideia de campo de força, embora essa ideia específica ele não remeta ao Gramsci, é também uma ideia forte na construção da metodologia de análise histórica do Gramsci, né? Ele vai falar em relações de força, o Thompson também utiliza essa expressão, mas mais do que a expressão, acho que a forma de enquadrar, ela ressoa muito a elaboração do Gramsci, né? E dentro dessa análise, né, da dinâmica desse campo de força no século XVIII, essa tensão permanente entre gentry e multidão, o que o Gramsci vai falar, o Thompson vai falar? Existe uma hegemonia cultural da gentry nessa sociedade. Então ele vai adicionar a expressão que o Gramsci usa mais, hegemonia, às vezes ele fala de hegemonia social, o Thompson vai formular como hegemonia cultural para dizer que essa hegemonia cultural ela era capaz de estabelecer os horizontes de expectativas do conjunto
dos sujeitos daquela sociedade. Então, mas ela não era capaz de apagar os conflitos, os dissensos e as manifestações desses conflitos e dissensos no interior daquela sociedade. Então ele vai falar, é uma sociedade no qual existem formas de manifestação, de expressão de ressentimento da multidão, da plebe, em relação à hegemonia da gente, mas em que não se chega a ter uma revolta, uma rebelião aberta, como no caso das revoluções do século XVII, ou da forma que o movimento dos trabalhadores vai assumir no século XIX. Então, o que ele quer mostrar é que existe uma forma específica de desenvolvimento dos conflitos sociais na Inglaterra do século XVIII, que se dá muito em torno dessa hegemonia cultural, que estabelece os limites gerais, ele fala do que é politicamente aceitável e concebível naquela sociedade, mas que deixa aberto um amplo espaço para disputas e conflitos, né, para tensionamento dos arranjos dentro desses limites que essa hegemonia estabelece. E ele vai falar de várias ferramentas que a multidão, a plebe, utiliza para tensionar essa hegemonia, para conseguir garantir direitos, seja preservar direitos que já tinha, seja para avançar na conquista de novos direitos. E aí, em especial, essa dinâmica da multidão, né? Ele vai falar que é uma ação direta muito rápida, né? Ataques muito rápidos que podem ser motivados por vários elementos, né? Pode ser multidão, né? Motins por causa do preço dos alimentos, motins pelo fechamento dos campos, pela colocação de pedágios em estradas, né? Então, rapidamente, esse sujeito heterogêneo, subalterno, organiza motins, né? E por esses motins a gente vai entendendo, aqui a gente chegou no limite, né? Não podemos ir muito além disso. Se a gente esticar demais a corda, a coisa pode sair um pouco do controle. Então esse motim era essa ferramenta que a plebe, a multidão tinha para tensionar o limite daquela hegemonia e reorganizando aquela relação de dominação. Nessa dinâmica, e aí talvez a ideia chave que eu acho, né? Ele vai inclusive retomar o combate ao estruturalismo que ele tinha feito lá 25 anos antes, que ele continuou ao longo dos anos 70. Nos anos 90, então, ele vai reafirmar que está combatendo concepções estruturalistas da hegemonia, ou seja, aquelas concepções que veem que a hegemonia seria a capacidade de acabar, pacificar inteiramente o conflito. Então, o que ele está dizendo, não, a hegemonia ela é uma forma de dominação, mas que pressupõe, e ela vai sendo permanentemente rearranjada a partir de uma dinâmica específica de conflitos, né? E aí acho que a ideia-chave aí, que nessa leitura, nessa forma de ler o conceito de hegemonia, acho que a ideia-chave é a ideia de autonomia. Ele vai falar o tempo inteiro como a plebe, a multidão está exercendo a autonomia possível naquela relação, naquela hegemonia. E ele vai dizer, inclusive, ele vai respondendo a críticas que o ensaio dele recebeu, ele fala, muitos falaram que eu não dou atenção à classe média urbana, que nesse momento estava se desenvolvendo e tal. Ele vai falar, não que não fosse importante essa classe média, mas a classe média não tinha ainda, né, desenvolvido uma autonomia a ponto de se colocar como um sujeito político independente naquela sociedade, naquele cenário, ao contrário do que ele enxerga nessa plebe, nessa multidão que exerce um grau significativo de autonomia, ou seja, não é a autonomia máxima de propor uma derrubada daquela ordem social, mas um grau significativo de autonomia. E acho que me parece que esse conceito de autonomia é um conceito chave para a gente entender a leitura justamente que o Gramsci propõe de hegemonia, e acho que o Thompson está relendo esse conceito na mesma chave. Então acho que nesse sentido acho que ele se apropria mais profundamente do que no Peculiaridades dos Ingleses, né, da elaboração do Gramsci, e faz uma leitura, e essa leitura que ele faz mais profunda tem um papel mais estrutural no argumento que ele constrói no Costumes em Comum do que tinha no Peculiaridades dos Ingleses. Isso não significa, aí para encaminhar para uma conclusão, né, não significa que ele seja um mero repetidor, um papagaio do Gramsci, né? Pelo contrário, um dos elementos eu já destaquei, né, que ele elabora como hegemonia cultural, aquilo que para o Gramsci é puramente hegemonia ou hegemonia social. Então o Thompson está tentando dar um foco específico em um aspecto das relações de classe, que é o aspecto cultural. Para isso ele está modelando, né, está inserindo modificações nesse conceito. Para além disso, na elaboração do Gramsci, a ideia de hegemonia está muito ligada a um período histórico específico, que é o período após a Revolução Francesa, após a Revolução Francesa, não, perdão, o período a partir do final do século XIX, período imperialista. Então, na elaboração do Gramsci, a hegemonia ela é a dominação que expressa o processo de ampliação do Estado, uma reconfiguração do poder burguês, que só vai se dar lá no final do século XIX. Então, o Thompson traz esse conceito para 1,5 século, 2 séculos antes, e relê ele de outra maneira. Então, na leitura do Thompson, por exemplo,
o Estado ampliado não é um elemento definidor da hegemonia, como é fundamental na leitura do Gramsci. Então é uma leitura também que é uma interpretação criativa, mas que, a meu ver, guarda elementos importantes da forma pela qual esse conceito de hegemonia é cunhado pelo Gramsci para identificar, para construir problemas históricos, para entender que a história se dá entre relações de classe, que as relações e a dinâmica dessas relações é o centro, e que nessas relações, quando a gente está olhando para as classes subalternas, o elemento fundamental, aquele que a gente tem que é mais decisivo, é o elemento da autonomia, mas que não é o elemento dado. Assim como lá para o Perry Anderson, em 65, ele vai dizer, a hegemonia não é uma coisa que se tem ou que se não tem, é uma coisa que se constrói. Acho que o mesmo vale para o que ele está falando sobre autonomia no costumes em comum. A autonomia não é algo que se tem ou que não se tem, é algo que se constrói no processo histórico. Era isso, enfim, que eu tinha elaborado. Obrigado. Obrigado, Marco. Com certeza questões muito interessantes para levantar para o debate. Eu peço que você segure um pouco para que a gente possa ouvir agora a professora Adelaide, e depois a gente vai receber questões, perguntas, dúvidas e comentários, tá bom? Então, passar imediatamente para os 30 minutos de apresentação da professora Adelaide Gonçalves. Muito bom dia. Confesso o que é bom para mim, que estou nervosa. É bom porque então não é uma fala, digamos, sem emoção. Então estou nervosa porque fico perante auditórios com pessoas com quem ao longo de tantos anos venho aprendendo novos termos e novas facetas da obra de Thompson. Gostaria de agradecer a organização da atividade e a todos que estão empenhados aqui na organização, e em particular ao Marcelo Badaró, cujo convívio data de largo tempo e certamente dados os liames de sua notável leitura de E.P. Thompson. E já aproveito para consignar a nossa gratidão a quantos nos trouxeram até aqui, no sentido dos seus livros e dos estudos seminais sobre E.P. Thompson. E para o caso do Brasil, como este é uma atividade muito bonita em honra ao centenário de E.P. Thompson, destaco como homenagem a professora Déa Ribeiro Fenelon, cujo convívio de décadas atrás nos apresentaria nossas primeiras leituras de E.P. Thompson, sobre E.P. Thompson, assim como ao professor José Sérgio Leite Lopes. Também é o caso de, numa atividade em honra, referir o trabalho editorial de Edgar Dedeca, dando a estampa no Brasil a incontornável obra A Formação, de E.P. Thompson, e neste caso referir o trabalho igualmente assinalável da tradução de Denise Gottman. Do tempo a mim concedido, 30 minutinhos, falaria apenas e com muito gosto e de forma lacunar e incompleta de livros e leituras, que é o meu gosto, das leituras e dos livros do nosso homenageado. Ainda assim, para não desonrar a minha dimensão de amante dos livros, recorremos recentemente a Kate Thompson, escritora e filha de Edward Dorothy, em busca de sua memória do convívio familiar entre livros. Trago aqui, brevemente, a gentil lembrança de Kate Thompson enviada para nós. É como ela escreveu: todos os cômodos de nossa casa tinham livros. Ainda hoje, quando alguém menciona o nome de determinado livro, consigo visualizar a lombada e sua posição em uma ou outra estante da família. Meus pais, Edward e Dorothy,
que eram membros do Partido Comunista até o ano em que nasci, mantinham amizade com um homem que era representante de vendas de livros em inglês, produzidos na União Soviética, livros para exportação. Não me lembro o nome dele. Mas quando eu era criança, ele costumava chegar de vez em quando com sua mala de livros e ficar 1 ou 2 dias em nossa casa para conversar com a família. Ele sempre nos deixava uma seleção de livros. Meu favorito era O Pequeno Cavalo Corcunda, um conto de fadas russo, ricamente ilustrado e contado em rimas. Ainda o tenho até hoje. Em seguida, ela vai falando, vou passar adiante. Foi com meu pai que li pela primeira vez Lewis e Alan Garner. E ele leu para mim na hora de dormir até eu ter uns 10 anos. Acho que talvez tenhamos encerrado nossas leituras em voz alta, porque eu estava impaciente demais para esperar até a noite e ler sozinha. Porém, não perdemos o prazer compartilhado por uma boa história e tenho uma forte lembrança de ver Star Wars com ele no cinema. Eu já era adulta, mas ambos ficamos entusiasmados com o filme e no caminho para casa, nosso velho Land Rover se tornou o Millennium Falcon. Antes de morrer, meu pai leu o texto datilografado de meu primeiro romance publicado e ficou extremamente entusiasmado. Minha mãe era menos, mas ela aceitou meus temas alegóricos e gostou muito mais de alguns de meus romances posteriores. Já emendo, como ela fala de sua mãe Dorothy, emendo também para dizer que nesse tipo de debate, nesse tipo de sessão de leitura da obra do Thompson e de reflexão, é imprescindível voltar às vistas, embora eu não tenha condições de fazê-lo aqui, a obra de Dorothy Thompson. De todo modo, recomendo vivamente um excelente estudo de Penelope Corfield, que vários de nós aqui conhecemos por ler. Dorothy Thompson, uma das grandes historiadoras socialistas da Grã-Bretanha. É um belo texto. Então, de algum modo, mesmo que a voo de pássaro, quero dizer que a presença de Dorothy Thompson é permanente em toda a obra de Edward e antes da obra. A sua relação de camaradagem desde a juventude, a sua presença na escrita posterior, ela fala lindamente de como escreveram em curtíssimo prazo A Miséria da Teoria, por exemplo, não é? É uma presença e, em seguida, o seu desvelo na organização da obra de Ebbe Thompson, como é o caso, por exemplo, do volume precioso Ebbe Thompson Essencial, dado a estampa em Barcelona, assim como no prefácio de A Miséria da Teoria. Isso para não falar em outros estudos, o tempo já vai se esvaindo. Eu estou congestionada, agora que eu vou começar. Estou brincando. Eu não sei porquê, mas eu estou de fato nervosa. Não sei porquê. Está indo direitinho? Tá? Começo então buscando as palavras de outra Kate Soper. Thompson não era simplesmente um riacho para invocar a metáfora do poeta.
Um riacho que fluía de uma perfuração nos tanques de Blake e Morris, Swift e Cobbett. Ele mesmo, Thompson, era uma fonte comparável à deles. Seguindo, pois, essa metáfora da fonte para esta mesa, a quem já cumprimentei os organizadores e agora cumprimento Marco Pestana e Marcelo Ramos, não é? Vou tentar alinhavar a modo, além de breve, muito superficial, alguns tópicos dentro do enorme rol de possibilidades que teríamos para falar de Ebbe Thompson. Quero destacar para o nosso autor, o nosso escritor, o nosso poeta Thompson, a sua dimensão de intelectual radical, de intelectual antifascista, desde a sua juventude e ao longo de toda a sua vida. No último período, para nossa sorte, assinalamos o esforço de reedições e traduções da obra de Ebbe Thompson, ainda que esse esforço tenha sido em maior monta para a língua espanhola. Para o português ainda temos uma dívida enorme para com a obra de Ebbe Thompson. Só há pouquíssimo tempo atrás, 40 anos passados da publicação de A Miséria da Teoria no Brasil, a obra virou uma raridade no Brasil, A Miséria da Teoria. 40 anos depois temos uma reedição, e desta feita, ainda bem, com todos os ensaios que compõem a edição original em língua inglesa. Deste modo, é preciso assinalar aqui o trabalho do Instituto Mora, em México, que faz um trabalho desde muito tempo. Eu fui alfabetizada em algumas tópicas sobre Edward Thompson, a partir de brochuras editadas pelo Instituto Mora, e em particular um trabalho formidável feito pelo nosso grande amigo Carlos, que hoje eu tenho a honra de conhecer. Também em língua espanhola, nós temos um trabalho publicado em 2017, não é? Uma edição crítica realizada por Alejandro Estrella, Ebbe Thompson, Democracia e Socialismo. Esse trabalho é de grande relevo para nós, porque traz para o leitor do mundo hispano-falante, para nós outros, em língua portuguesa, que não temos esses textos traduzidos, alguns dos notáveis textos de Edward Thompson, naquela sua enorme disposição, não apenas a polêmica. Acho que é redutor considerá-lo apenas como um polemista que, por vezes, parece querer dizer que é um franco atirador. Não, um anti-stalinista no melhor da sua forma e no melhor da sua capacidade de interlocução. Para o mundo hispano-falante, não é demais, é sempre necessário, pelo menos para mim, lembrar quem me trouxe até aqui ou quem nos levará daqui para diante. Nesse sentido, o trabalho de José Fontana, o nosso historiador catalão, é um trabalho assinalável, não apenas pela presença em sua própria obra, pelo desdobramento da leitura preciosa que fez de Thompson e como incidiria na sua própria obra, como no enorme esforço de edição, tradução e edição de Ebbe Thompson para o mundo hispano-falante. Eu anotei aqui também alguns bons leitores de Thompson, mas não vai dar para falar sobre todos, porque é implacável
o relógio aqui do telefone que está do meu lado. Mas eu ainda assim queria, como homenagem, dizer como Michel Louvi, em França, um brasileiro em França, desde muito tempo, não é? Tenta seguidamente realizar a leitura de E.P. Thompson, ele próprio assinalando o enorme atraso da tradução da obra magna de Thompson para a língua francesa, não é? De todo modo, Michel Louvi destaca como fio condutor da obra de Thompson a crítica à civilização industrial, ao capitalismo, e assinala que para a sua leitura, esta foi uma escrita que ele nos enviou, para a sua leitura, a originalidade e a novidade de Thompson estão na força subversiva e na coerência de seus trabalhos históricos. E essa força subversiva de Edward Thompson estaria ligada à sua enorme capacidade de intelectual público, de intelectual radical, em redescobrir e reformular, em termos marxistas heterodoxos, a tradição romântica de críticos da modernidade. Michel Louvi diz que deve muito à leitura do seu Thompson, deve muito às anotações de Miguel Abençour, principalmente em seu conhecido A Paixão de Edward Thompson, não é? Para Miguel Abençour, como para Michel Louvi, um grande autor e um grande livro morrisiano, não é? A leitura de William Morris, não é? Vou passando adiante, anotei aqui algumas coisas de Roy Porter, mas já passo adiante para o caso do Brasil, para o caso de nós no Ceará, que estamos na periferia aqui da Universidade Federal Fluminense, aqui não é uma brincadeira, não é? Mas é como o sistema universitário opera no Brasil. Nós estamos aqui porque Marcelo Badaró não é do ramo daqueles que se realizam como centro e periferia. Mas bem, para o caso do Ceará, nós temos feito um enorme esforço desde há algum tempo, tentando escapar apenas da leitura nos cursos de pós-graduação ou de graduação, da leitura, pois, interessada do autor e da sua provável repercussão nos trabalhos de mestrado ou doutoramento. Nós temos feito uma tentativa, ainda que pequena, não é? Ou do nosso tamanho, da nossa possibilidade, temos feito uma tentativa de trazer o autor para a rua, de trazer o autor para se encontrar com aqueles que eram do seu enorme gosto. Assim, nós estamos aqui, porque o Marcelo só tinha condições para uma passagem aérea, mas nós estamos aqui com o Lucas, que está ali, com quem trabalhamos desde algum tempo, João Hernani Furtado e Tairone Cândido. Assim, João Hernani Furtado fez esse livro absolutamente notável, a meu juízo, como leitora, No Calor da Guerra Fria, E.P. Thompson e a Luta Antinuclear. Esse livrinho está disponível em PDF, é um livro muitíssimo bem feito, não é tese, é um livro escrito com gosto. Não é uma escrita destas que a gente na universidade tem por obrigação realizar. Não, essa é uma escrita saída de um coração subversivo. Nesta linha, o professor Tairone, que fez a primeira dissertação de mestrado dada à defesa
no Ceará, portanto, há 40 anos atrás, quase sobre a obra de Thompson. Mas aqui não é também um estudo de tese, um estudo acadêmico convencional. Hebe Thompson, História e Luta de Classe. É um livro para a nossa leitura em círculos militantes. É assim que temos feito. A sua, digamos, quando do seu lançamento, os primeiros leitores foram círculos de leitura na Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST no Brasil. E este Hebe Thompson, panfletário antifascista, nós temos como determinação a formação de biblioteca. Essa tem sido uma das nossas causas perdidas, não é? Mas insistimos nela. Nesse caso de formação de biblioteca, nós tentamos, ao longo do tempo, e João Hernani é um dos grandes contribuintes para esta causa, adquirir a obra de Thompson, a obra que sobre a obra de Thompson refere, assim como os panfletos. Temos tido a sorte, portanto, de encontrar nos alfarrabistas na Inglaterra, e não só, alguns panfletos que estão no nosso acervo. Depois de 2016, todos sabemos aqui, por vivermos esta infausta experiência, ou nefasta, ou terrível experiência do fascismo no Brasil, não é? E, olha, ele disse que faltam 10 minutos, eu nem, meu Deus. Eu fiquei nervosa, mas... E aí nós oferecemos, no Ceará, assim como outros colegas, assim como não, depois que outros colegas ofereceram noutras universidades, aquele curso contra o golpe, que para o efeito da opinião publicada se chamava sobre o golpe, mas em verdade era contra o golpe. Então, fruto desse curso, nós demos a estampa esse livro, Hebe Thompson, panfletário antifascista, portanto, avivando em vermelho e negro e pela positiva esta dimensão incontornável de nosso autor. Ele é um panfletário, na sua escrita, na melhor tradição oitocentista, e é antifascista até o final, não é? Eu nem sei agora. Então, para este ano, também vamos lançar do colega Tairone Cândido a tradução de 2 textos de Edward Thompson que não estão ainda dados à estampa em língua portuguesa, através da fumaça de Budapeste e o humanismo socialista, uma epístola aos filisteus. Também nesse livro nós incluiremos o poema de Thompson, Em Louvor dos Carrascos, não é? Discutimos muito quando fizemos esse livrinho, os 2 panfletos. O Lucas tem parte decisiva aqui no texto que é escrito, não é? Discutimos muito, portanto, alguns artigos da revista Wartime, que não tem publicação, vários dos artigos em língua portuguesa, acerca da experiência de Thompson no batalhão para a construção dos caminhos de ferro na Iugoslávia, não é? E eu, inclusive, sugiro, para quem porventura não tenha ainda tomado contato, a recente reedição do livro de Thompson, não é? Hebe Thompson e os voluntários da Ferrovia Vermelha, não é? Eu agora vou me perder bastante
bastante. Eu tenho que, você disse 10 minutos, né? 6 minutos. Então, não sei por que eu trouxe tantas páginas. Devia saber que não. Então, eu vou me encaminhando para a última tentativa que temos feito. Ainda está em processo, não é? O Lucas vai, portanto, pôr aí um panfleto que adquirimos cerca de 2 anos atrás. Esse é o cartaz, né? Esse é o cartaz ainda. Temos a cópia do panfleto aí? Esse é o panfleto. Ok. Adquirimos esse panfleto, onde ali, na madrugada da morte infausta de Salvador Allende, Thompson escreve no fragor, no calor da emoção, escreve este poema, homenagem ao camarada Allende. Nós estamos, portanto, trabalhando esse material em duplo sentido. O primeiro, trazer o poema. O segundo, dizer qual é esta enorme dimensão do intelectual radical e do Thompson, afastado da vida universitária, completamente afastado da vida universitária e completamente dedicado, desde as grandes campanhas pelo desarmamento, não é? Antiguerrista, antiarmamentista, este Thompson, portanto, que realiza o debate naqueles dias terríveis, quando é assassinado Salvador Allende, assassinado porque esta, me parece, a palavra adequada, não é? Trata-se de uma imolação. Então, nós estamos, nesse momento, trabalhando esse material com as manifestações de rua em Londres, a participação de Thompson com o seu poema e não só, os grandes debates em público e por escrito, com o programa ultraliberal de Margaret Thatcher. Isso está bem resolvido no sentido editorial, com a publicação de algumas cartas trocadas com o catalão José Fontana. E na esteira disso, aí estou concluindo, nós começamos a procurar os antigos historiadores chilenos, sobre os quais tivemos notícia, principalmente a partir de Gabriel Salazar, hoje com 90 e tal anos, não é? Historiadores chilenos exilados na Inglaterra, logo ali pós o golpe militar e a instauração do fascismo em sua versão mais terrível, como se deu em Santiago do Chile, perseguições, assassinatos, tortura, prisões e exílios. Então, tentando ir para o final, chegamos a Gabriel Salazar e a publicação da revista em Inglaterra, da revista Nueva História, publicada, portanto, em espanhol, publicada a partir da Inglaterra, não é? Então, fomos em busca entrevistar algumas dessas pessoas e as gerações seguintes dos historiadores em Chile, não é? Em 1900, aí eu estou mesmo tentando terminar, sem terminar, 2 minutos, passou 2 minutos, viu? Em 1999 é lançado esse Manifesto dos Historiadores em Santiago do Chile. Aqui está na forma de um livrinho, e ainda bem que está em espanhol, inaugurando uma coleção apropriadamente chamada a coleção Livros de Cidadania. Esse Manifesto dos Historiadores
publicado na imprensa e em panfleto em 1999, em Santiago do Chile, é um potente manifesto contra uma carta amplamente divulgada na imprensa de Santiago do Chile, uma carta do ditador Pinochet, quando da sua prisão em Londres, uma carta aos chilenos. Então, é feito esse manifesto, isso tem grande repercussão também na Inglaterra. E aí eu quero ler só um pedacinho, era bom ler tudo, mas não tenho mais tempo. Eles dizem aqui, eles fazem aqui uma resposta que Thompson teria adorado, porque o tom é ácido, o tom é cáustico, não deixa margem aos opositores a qualquer tentativa condescendente. Aqui eles se voltam aos historiadores conservadores do Chile, em particular a Gonzago Vial, não é? Esse historiador extremamente conservador, não é? E eles dizem aqui no manifesto: cabe recordar que o pesado trabalho de reconstruir a história social, econômica e política dos pobres, marginalizados, explorados e reprimidos no Chile, não tem sido levado a cabo por nenhum historiador conservador, senão por uma série ininterrupta de historiadores agrupados fora e dentro da universidade, desde pelo menos 1949. Para o registro, cabe recordar, e aí eles vão dando as fases. 1. Os historiadores marxistas do período entre 1949 e 1973. E 2. Os historiadores sociais durante a década de 1960. E 3. Isso a mim me caiu com uma felicidade enorme quando encontrei esse livrinho. Os historiadores thompsonianos, agrupados sob condições de ditadura, no encontro de jovens historiadores com patrocínio da Flaxo na década de 1980. Como não tenho mais tempo, tem muita coisa que eu gostaria de ter conversado e a gente pode conversar depois. Me parece fundamental voltarmos a reler Thompson, por exemplo, sobre algumas das questões notáveis acerca do ludismo. A repercussão, por exemplo, do seu estudo na obra de Kirkpatrick Sale e outros, não é? Agora, queria chamar a atenção, todos nós, pelo menos eu, alarguei em muito o meu repertório de leituras a partir da leitura de Brian Palmer. Tamanha a qualidade da pesquisa e o volume do que temos ali ao pé da página, dizendo para nós, é preciso estudar, é preciso ler. Quero só, como também homenagem, dizer que há um texto que talvez todos conheçamos, de Brian Palmer, onde ele põe em destaque a noção de debate em Ebbe Thompson. Queria, portanto, concluir dizendo que a minha tarefa hoje tem sido a tentativa, em abril último, estive encerrando o curso de História da Terra no Instituto Josué de Castro, do MST, cerca de Porto Alegre, com um seminário sobre Ebbe Thompson. Esse trabalho é começado lá atrás por Marcelo Badaró, com outros colegas, com outras colegas, na Escola Nacional. E aí, como não tenho mais tempo,
mesmo já estou sendo impertinente, vocês podem dar uma olhada no ensaio de Janaína Strozak, militante do MST, hoje fazendo o seu doutoramento em História, sobre a leitura de Ebbe Thompson no MST, uma leitura ainda, segundo ela, muito lacunar, mas pondo em destaque quais seriam as grandes chaves de leitura desse grande pensador. Então, concluo aqui dizendo que sim, Ebbe Thompson, um dissidente, um radical, um intelectual público, um intelectual com o empenhamento da sua própria saúde para realizar o necessário combate de rua para que os historiadores tivessem um mundo para narrar em seus escritos, pois a bomba atômica poderia pôr fim ao próprio mundo como nós o conhecemos. O que ele diria hoje frente ao crime que é chamado na mídia como crise climática, etc., etc., voltemos à obra dele. Eu peço muitas desculpas. Bem, pessoal, agradecer imensamente a Adelaide e Marco por essa maravilhosa intervenção que trouxeram aqui para a gente, para abrir o debate. Nós temos agora, são 11h20, a orientação aqui da nossa coordenação é de, no máximo, até meio-dia e meia, já que a gente começou às 10 horas. Então a gente vai abrir inscrições para fala, comentários, dúvidas, intervenções. Vou propor aí que a gente tente fazer isso em 4 minutos e depois a gente poder voltar também para Marco e Adelaide também poderem finalizar. O que vocês acham? Tem alguém que quer começar aí com uma intervenção, com uma dúvida, um levantamento de questão? Aligão, você quer chegar aqui, meu irmão? Talvez o Marcelo vai ajudar a gente aqui com o microfone? Né? Então, para você abrilhantar com a sua beleza aqui a nossa filmagem, venha para cá para poder sair na gravação também. Foi muito ruim? Igor, professor do Instituto Federal da Bahia. Bom dia. Bom, agradeço e fiquei muito satisfeito com a apresentação. Desculpa, Marcos, cheguei no meio. Mas, especificamente da professora Adelaide, que aborda um tema um pouco discutido aqui no Brasil, sobre Thompson, sua recepção política, muito mais sua recepção historiográfica. Temos textos sobre isso, sobre a recepção historiográfica de Thompson no Brasil, o Adorol todo um deles. Mas temos muito pouco discussão sobre a recepção política de Thompson no Brasil. E Thompson é recebido no Brasil num determinado contexto histórico de retomada de lutas por redemocratização e é retomado dentro desse contexto de retomada de lutas e de debate de marxismos, de debate de marxismos. Thompson é retomado aqui, como a própria professora Adelaide ressaltou, através de silenciamento de alguns textos, Existe uma política editorial na forma como Thompson foi traduzido para o Brasil, e me arrisco até a dizer que há um certo Thompson social-democrata na forma como Thompson tem sido tratado no Brasil, às vezes num horizonte não revolucionário, mas num horizonte da reivindicação dentro do Estado capitalista, usando determinados textos, e essa historiografia é muito producente, é muito boa, de excelente qualidade, mas tem alguns intelectuais vinculados politicamente a algumas organizações e fazem uma determinada leitura sobre Thompson, inclusive alguns deles debatendo o não marxismo de Thompson, publicando textos para argumentar que
nas próprias palavras de Dorothy, né, inclusive nas próprias palavras de Dorothy, que Thompson já tinha abdicado do marxismo em determinado momento de sua vida. Então, tome a palavra para fazer essa pergunta, já que está se fazendo esse rastro, né, do pensamento político de Thompson, da intervenção política de Thompson, da polêmica, do ativismo de Thompson internacional, a recepção no Chile, em outros lugares, para pensar se o grupo lá no Ceará, mandar um abraço para a Tairone e demais, se há uma intenção ou se há um mapeamento dessa recepção aqui no Brasil, né? É isso. É para os dois, tá? Fiquem à vontade. Foi mal. Mais alguém? Vamos pegar algumas intervenções e a gente volta em bloco, pode ser? O que mais, gente? Senão eu passo direto e aí vocês dão mais tempinho para poder fazerem mais questões. É isso? Então eu vou voltar aqui para a professora, falar um pouco sobre essas questões que ele levantou. O Marco também foi instigado aqui no final. E aí a gente elabora mais perguntas, tá bom? Vamos lá, uns 5 minutinhos de volta aqui, professora. Como era o nome? Igor. Obrigada, Igor. Olha, Igor, se entendi, eu estou um pouco hoje falha, eu fico, faltam às vezes palavras. Nós não formamos propriamente um grupo. Sabe Brancaleone? Sabe, o plebeu é uma biblioteca social, 12 anos, sem o braço do Estado. Então a gente vai fazendo coisas que são do nosso gosto e que pensamos como coisas necessárias editorialmente. Não é? É preciso espalhar esses livros. É preciso publicar em língua portuguesa, a nosso juízo, algumas das belas lições de Edward Thompson. Claro, sabemos da sua grande obra, os grandes livros, os ensaios, como estão postos em costumes em comuns, na obra essencial que já referi aqui, mas há muita coisa em revistas, em jornais, em periódicos, em língua inglesa, que poderiam ter tradução para a língua portuguesa. O professor João Hernani participou agora há pouco, no Instituto Mora, um seminário que houve agora há pouco no México. Sim? E ele apresentou um trabalho, está lá disponível, esse trabalho. A paz é uma causa subversiva. É muito bom esse estudo. Então, nós estamos tentando, quando ele faz a paz é uma causa subversiva, ele vai, portanto, em busca destes panfletos e destes escritos de Thompson, que não circularam em maioria em língua portuguesa. Para o mundo hispano-falante, temos A Guerra nas Estrelas e Opção Zero, um dos quais, inclusive, com a participação imprescindível da recolha do seu próprio filho. São escritos de imensa necessidade para a leitura em várias áreas, não apenas das humanidades, e para a nossa formação. Veja bem, nesse panfleto aqui, contra o fascismo, está aqui escrito os pontinhos que o Thompson escreve dizendo: o fascismo é isso, o fascismo é aquilo. Isso teve imensa validez para o nosso debate em sala de aula em 2018, 2017, 2019, porque muitos ficávamos
discutindo como se fora o centro da necessidade imperiosa de realização política naquele momento, se o ambiente brasileiro, se vivíamos uma situação proto-fascista, neofascista, fascista, porque o fascismo compreende, não estou desmerecendo esse tipo de debate. Ao mesmo tempo em que líamos a obra, por exemplo, de Enzo Traverso, líamos esses panfletos de Edward Thompson, ele dizendo o que é. O fascismo é isso. O fascismo é essencialmente antidemocrático. O fascismo, onde chegou ao poder em qualquer lugar do mundo, foi a partir do terror, da morte, da tortura, da perseguição. São palavras dele. Então, não sei se estou lhe respondendo, mas esse livrinho que nós vamos lançar em outubro, o Badaró vai trazer uns para cá, dessa conexão com o Chile, para a gente perceber a beleza do trabalho que é feito durante a ditadura de Pinochet no Chile. Jovens historiadores como Mário Garcês e outros fazendo esse trabalho assinalável, não é? Faça a leitura de Edward Thompson, claro, não apenas, mas a leitura de Edward Thompson calou vivamente, não é? Estudos para o caso do Brasil também, nós temos e vamos publicar nesse livrinho algumas boas passagens sobre o tribunal Bertrand Russell na sua segunda versão, que alcançava as ditaduras no Brasil, no Chile. Então a gente está tentando atualizar. Tem o poema, eu pensei que ia ter tempo de ler o poema, da gente se emocionar junto. Não deu tempo para nada, Lucas. Tá certo? Enfim. Tá bom, não vou mais falar. Não, então, Igor, acho que você falou um aspecto, né, que é a seleção do que é publicado naquele contexto a serviço de uma determinada posição política. O que eu estava tentando argumentar é que assim, tem essa primeira seleção, mas tem a segunda seleção, que é como você lê o que foi publicado, né? E aí o que me chamou muita atenção é isso, como que um autor que está aparecendo em todas as obras de síntese do Thompson, como Gramsci, vai sendo apagado, ao ponto a gente tem o trabalho do Jorge Ferreira, por exemplo, que é professor aposentado aqui da casa, né? O argumento dele é como que a gente vai superar, né, a lógica dele. Uma historiografia gramsciana é insuficiente para explicar os trabalhadores brasileiros. Como que a gente vai superar esse problema? Recorrendo a Thompson. Então, é um Thompson contra o Gramsci, né, e não um Thompson que se apoiou no Gramsci, que leu, que debateu e tal, né? E acho que esse apagamento, né, ele acaba sendo reforçado por essa dicotomização, do tipo, tudo bem, o Thompson teve campanhas, a questão nuclear, a questão da nova esquerda, não sei o quê, mas outra coisa é o que ele escreveu como historiador, né? Como se fossem caixinhas separadas, né? Como se as coisas não se atravessassem, não fosse a mesma pessoa, né? Porque tem duas personalidades, né? Não, agora eu vou fazer política, eu vou esquecer. Não, Fernando Henrique, ele nunca falou esqueçam o que eu escrevi. Então, assim, acho que é um pouco esse esforço da gente ir recuperando, que acho que é importante, esse esforço fundamental, né, do Plebeu, de recuperar textos que não foram publicados, mas complementar esse esforço também, assim, recuperando o que está nos textos que foram publicados, que se faz o esforço de apagar. Que é justamente isso que são justamente esses elementos que indicam essa posição política dele, né? Para ele poder ser lido dessa forma mais ascética, não sei o quê, né? Bem social-democrata ralinho, assim, né? Então acho que esses dois movimentos se combinam, né? O que você publica e como você lê o que publica, né? Acho que é um pouco esse caminho para a gente recuperar esses fios da política, da história, né? E recolocar a história na política, a política na história, que acho que é um desafio bem mais geral, inclusive, do que só na leitura do obra do Thompson. É um desafio para nós, como historiadores hoje, né? A história se configurou como um campo acadêmico, né? Super estruturado, um país, não sei o quê,
sob o preço, pagando o preço de ir expulsando a política, apenas a política explícita, para fora, como se fosse algo que não dissesse respeito. Isso aí você vai ver nas obras, né? Você vai ver na AMPU. Né? Quais são as campanhas, qual é a grande campanha política que a AMPU fez no último período? Regularizar a profissão de historiador. Né? Não tem uma campanha política, o fascismo comendo aí no país, e a gente está preocupado se tem uma lei da categoria ou não tem, né? Se a gente vai ser integrado ao sistema corporativo de profissões do Estado brasileiro ou não. Né? Então, assim, na minha opinião, esse é um equívoco absurdo, né? Não só fazer essa reivindicação, mas fazer essa reivindicação deixando de lado todas as outras reivindicações muito mais importantes que o último período histórico exigiu da gente, que a categoria de historiadores não foi capaz de fazer nos seus trabalhos. Estou falando né, como generalidade, claro que tem as exceções, tem que nada contra a corrente, mas nem pela sua principal, digamos, entidade. Né? Então, eu acho que o desafio geral é esse, e acho que nesse sentido o Thompson ajuda se a gente lê ele dessa maneira. Né? Inclusive é o que está lá no cartaz do evento, um historiador para os nossos dias, né? Política e história, né? Recuperar esse fio. É isso. Alguém tem alguma intervenção? Pode se chegar? Eu também vou me inscrever agora dessa vez, depois eu falo.